claro. Respire fundo, acomode-se, a viagem está prestes a começar. A manhã nasce preguiçosa, espreguiçando-se por entre as frestas das telhas de barro. Você flutua, invisível, por uma névoa fria que beija as pedras irregulares da rua. O ar é pesado, uma mistura complexa do cheiro de fuligem das chaminés que ainda dormem, do miasma que sobe do córrego próximo e de um adocicado persistente de frutas que começam a apodrecer em algum canto esquecido. Ainda não há gritos de vendedores, apenas o som solitário de um galo particularmente teimoso e o arrastar de tamancos de madeira de alguém que acordou antes do sol. A umidade se agarra à sua pele imaginária, um abraço gelado que promete um dia de calor pegajoso. O silêncio é denso, quase palpável, como se a cidade inteira prendesse a respiração, aguardando a permissão do primeiro sino da igreja para, enfim, começar a viver mais um dia de labuta, fé e pecados discretos. Agora, o sol já se impõe, um disco branco e leitoso por trás da bruma. O mercado da praça principal desperta em um caos organizado, uma sinfonia de estímulos que agride e fascina. Você paira sobre as barracas, observando o descarregar das mulas, o som oco das melancias sendo testadas com tapas, o grito estridente de uma vendedora anunciando peixe fresco, cujo cheiro salgado briga por espaço com o aroma terroso das raízes de mandioca e o perfume cítrico de laranjas recém-colhidas. As cores são um borrão vibrante, o vermelho dos pimentões, o verde escuro das couves, o amarelo quase violento das bananas. As pessoas se acotovelam, um mar de chapéus de palha e lenços de algodão, trocando moedas de cobre com mãos calejadas. É uma coreografia brutal e eficiente, uma batalha diária pela sobrevivência disfarçada de comércio. Deixemos a praça para trás e entremos, sem pedir licença, em uma das casas mais abastadas. Aqui, o ar muda. O cheiro é de cera de abelha polida no assoalho de madeira escura, e de um leve incenso que tenta, sem muito sucesso, mascarar a falta de saneamento que é democrática e atinge a todos. O silêncio é outro. Não é a ausência de som, mas um silêncio construído, cheio de regras. Você ouve o tilintar distante de talheres de prata na cozinha, os passos abafados de uma escrava descalça sobre o tapete, o farfalhar de um vestido de seda de uma senhora que lê suas rezas em um livro com capa de couro. É um mundo à parte, uma bolha de ordem e decoro que se esforça para ignorar o lodo e a gritaria do lado de fora. Uma tranquilidade frágil comprada a peso de ouro e sustentada por um trabalho que ninguém ali parece enxergar. A tarde chega e, com ela, um calor que derrete a espinha. O sol a pino transforma as ruas em fornalhas, o ar treme sobre as pedras e o cheiro de poeira e esterco seco se intensifica. A vida se arrasta. As pessoas buscam a sombra das marquises, abanando-se com qualquer coisa que encontrem. As moscas, essas sim, parecem adorar o torpor, zumbindo em nuvens preguiçosas sobre tudo. Você sente essa letargia, essa vontade de se render ao peso do dia. O som da cidade diminui, torna-se um murmúrio baixo, quebrado apenas pelo choro irritado de uma criança, ou pela ladainha de um cego pedindo esmola. É um momento em que os segredos parecem mais pesados, as preocupações mais agudas, pois não há distração suficiente para afastá-los. Um momento perfeito para uma sesta, ou para planejar algo nas sombras. Curta este vídeo, mas só se você gostar de verdade da sensação deste calor sufocante. Para fugir do sol, você entra em uma taverna. A mudança é imediata. A escuridão e o frescor relativo do ambiente de pedra são um alívio. Mas o ar aqui é ainda mais denso, carregado com o cheiro azedo de vinho derramado, suor masculino e o fumo de rolo de cheiro forte. Homens de barbas por fazer e roupas surradas se aglomeram em torno de mesas de madeira escura, grudentas de anos de uso. As vozes são altas, as risadas, grosseiras. Um deles arranha uma viola desafinada em um canto, cantando uma moda sobre amores perdidos e valentia. É um santuário de excessos, um lugar onde as frustrações do dia são afogadas em canecas de vinho barato, e as regras da igreja e da coroa parecem distantes, quase irreais. Aqui, as reputações são destruídas e construídas com a mesma facilidade com que se vira uma dose. A noite cai, e uma chuva fina e persistente começa a lavar a poeira do dia. O som é hipnótico, o tamborilar constante nos telhados, o borbulhar da água correndo pelas sarjetas,
transformando as ruas em rios de lama escura. As poucas lamparinas a óleo são acesas, suas chamas amareladas e trêmulas se refletindo nas poças, criando um cenário melancólico e belo. O cheiro de terra molhada toma conta de tudo, um perfume limpo e primordial que parece purificar o ar. Você se move pelas vielas agora desertas vendo as silhuetas das pessoas através das janelas, famílias reunidas para a ceia, o calor das velas criando sombras dançantes nas paredes. A chuva abafa os sons criando uma intimidade forçada, como se a cidade inteira se encolhesse sob um grande cobertor. Mas nem toda a cidade dorme. Você se sente atraído para uma rua específica, um pouco mais afastada do centro. As casas aqui parecem iguais às outras, mas as janelas do térreo são vedadas com pesadas venezianas de madeira. De algumas frestas, vaza uma luz avermelhada e o som abafado de risadas que não soam inteiramente alegres, misturadas a uma melodia de cravo. O ar tem um perfume diferente, uma mistura enjoativa de perfume floral barato, álcool e suor. É aqui que o pecado tem um endereço fixo, um negócio que funciona melhor sob o manto da noite. Os homens chegam em silêncio, encapuzados, olhando para os lados, como se a escuridão pudesse esconder a mancha em suas almas ou, mais importante, em suas reputações. E é para dentro de um desses lugares que você desliza. Não para os salões da frente, com seus tapetes gastos e sofás de veludo puído. Você atravessa corredores estreitos, passando por portas fechadas de onde escapam sussurros e rangidos. Você vai para os fundos, para os quartos dos fundos, onde o cheiro de perfume dá lugar ao cheiro de roupa de cama sendo lavada com sabão de cinzas, de ervas secando penduradas no teto, e de algo mais, algo primal, como medo e esperança. Aqui, longe dos olhos dos clientes e dos ouvidos da lei, um outro tipo de trabalho está em andamento. Um trabalho que não se compra com moedas. Um segredo guardado por mulheres cujos corpos são mercadoria, mas cujas almas ainda rezam para santas que a igreja não ousaria reconhecer. Um milagre perigoso está prestes a acontecer. Se você já estiver com sono, comente a hora em que seus olhos começaram a pesar. Claro, acomode-se novamente. A engrenagem do mundo não para, e o dia, indiferente aos segredos da noite, já exige o seu tributo de suor e sangue. Deixemos por um instante o quarto abafado nos fundos do bordel, e mergulhemos no grande espetáculo da labuta, a missa diária celebrada nos altares do cansaço. Desçamos então para as entranhas da terra, para um mundo onde o sol é apenas uma lenda distante. Você sente o ar frio e úmido que cheira a pedra molhada, a ferrugem e ao medo antigo de tudo aquilo desabar. A luz é um luxo, vinda de tochas de sebo cuja fumaça irrita os olhos e enegrece os pulmões, dançando nas paredes rochosas e criando monstros nas sombras. O silêncio aqui é pesado, quebrado apenas pelo gotejar constante da água que se infiltra, um relógio geológico marcando um tempo que não se importa com a vida humana. É uma descida ao inferno, mas sem a dignidade de uma punição divina. É apenas trabalho, cru e repetitivo, em busca de um brilho que a maioria destes homens jamais usará no dedo ou em uma corrente no pescoço. O som é o seu universo. O raspar metálico da picareta contra a rocha, o baque surdo do martelo, o arrastar de cestos pesados. Você observa Benedito, um homem que já foi jovem, mas cuja idade agora se mede pelas camadas de pó de pedra em seu rosto e pelo chiado em seu peito. Cada golpe de sua ferramenta levanta uma nuvem de poeira fina que você quase sente em sua própria garganta, uma praga invisível que se instala nos pulmões e transforma a respiração em um trabalho tão árduo quanto o de quebrar a pedra. Ele não tosse mais com força. É um pigarro constante, resignado, o som de seu corpo lentamente se petrificando por dentro, um pagamento a prazo pela riqueza que enche os cofres da coroa. O martelo sobe, lento, pesado, quase tocando o teto baixo da galeria. O martelo desce, com uma força que vem mais do desespero do que do músculo, arrancando um pedaço de rocha que brilha por um instante sob a luz da tocha. E de novo. O martelo sobe. O martelo desce. A pausa para a refeição é um momento de escuridão quase total para economizar o sebo. Sentado na umidade, Benedito mastiga um naco de farinha de mandioca com um pedaço de carne seca, e o gosto de pó de pedra se mistura a tudo. Não há conversa.
Apenas o som de homens mastigando lentamente, guardando energia, os olhos perdidos no nada, sonhando talvez com a luz do sol, ou talvez com nada. Subamos de volta à superfície, onde o ar é respirável mas não necessariamente melhor. Entre em um galpão longo e baixo. Aqui, o ar é denso com fiapos de algodão que flutuam como uma neve suja e perene, grudando na pele suada e entrando em cada fresta. O barulho é ensurdecedor, uma sinfonia mecânica e impiedosa dos teares de madeira, um claque-claque-claque incessante que invade o cérebro e não o abandona nem mesmo durante o sono. É um som que tece panos para os ricos e mortalhas para os pulmões das fiandeiras. Você vê fileiras de mulheres e meninas, seus corpos balançando para frente e para trás em uma dança hipnótica e exaustiva, seus rostos impassíveis, concentrados no trabalho que não permite um segundo de distração. Você foca em Luzia, cujos dedos finos e ágeis parecem voar entre os fios, mas se olhar de perto, verá que estão cobertos de calos, cortes e farpas. Um fio se rompe. Seus movimentos são imediatos, automáticos. Ela não pode perder o ritmo, não pode deixar a máquina parar, pois o olhar do feitor é uma chibatada silenciosa nas suas costas. O vai-vem da lançadeira de madeira é o pêndulo que rege sua vida. Vai e vem, tecendo metros e metros de um tecido que ela jamais poderá comprar, usando a sua juventude como matéria-prima principal. O pó do algodão lhe seca a boca, lhe causa uma sede que a água morna em uma bilha de barro mal consegue aliviar. A jornada de Luzia é medida em peças de tecido. O sol entra pelas janelas altas, sujas, e a poeira dança em seus raios, uma visão quase bonita se não fosse o lembrete constante do que ela respira. A pausa é curta. Um punhado de feijão frio comido apressadamente sentada no chão, as costas contra a parede que vibra com o trabalho incessante das outras. Ela troca um olhar cansado com a mulher ao seu lado, um entendimento mudo que vale por 1000 palavras. Não há queixas. Queixar-se é um luxo. O que há é a aceitação de que o dia de amanhã será exatamente como o de hoje. O mesmo barulho, a mesma poeira, o mesmo vai-vem infinito. Agora vamos para onde o calor não vem do sol, mas do fogo do homem, a padaria, ainda na escuridão que precede a alvorada. O calor o abraça como um amante febril e desesperado no momento em que você atravessa a porta. O ar é uma mistura gloriosa e sufocante do cheiro de fermento, de lenha queimando e do suor que escorre em rios pelo rosto e pelas costas dos padeiros. O forno é uma boca infernal brilhando em vermelho e laranja, exigindo ser alimentado. Homens de torsos nus, cobertos de farinha e fuligem, movem-se em uma coreografia pesada e precisa, seus músculos tensos sob a pele brilhante. Eles são os sacerdotes de um ritual diário que transforma grãos em pão, o milagre da sobrevivência da cidade. Seus braços se movem em um ritmo que a memória muscular conhece melhor que a mente, afundando as mãos na massa, empurrando, dobrando, sovando. É uma luta, um ato de domínio sobre a matéria disforme e pegajosa, até que ela se torne elástica e viva. Joaquim, o padeiro-chefe, tem farinha até nos cílios, o que lhe dá um ar fantasmagórico sob a luz do fogo. Ele não vê o pão como alimento, mas como uma tarefa. Pesa, modela, corta, coloca na pá longa de madeira e empurra para dentro do monstro de tijolos. O cheiro que para os outros é conforto, para ele é apenas o cheiro de mais um dia de trabalho escaldante, um dia que começa quando todos ainda dormem e termina muito depois que o primeiro pão é vendido. A recompensa de Joaquim é o primeiro pão que sai do forno, quente e estaladiço. Ele o quebra com as mãos sujas de farinha e o mergulha em um café ralo e amargo. O sabor é quase uma ofensa, de tão bom, um contraste brutal com o esforço que custou. Ele come em pé, os olhos no fogo, já calculando a próxima fornada. O calor do forno secou sua pele, enrugou o canto de seus olhos e lhe deu uma tosse seca e persistente. Ele é o homem que alimenta a todos, mas que se consome lentamente, assado pelo mesmo fogo que lhe garante o sustento, e amanhã a escuridão o encontrará aqui de novo, na mesma dança febril. Deixemos o fogo e busquemos a água. A praia, antes que o primeiro raio de sol tinja o horizonte. O frio aqui é cortante, úmido, e o cheiro é de sal, maresia e do peixe que ainda nem foi pescado. Você vê os pescadores, homens de pele curtida pelo sol e pelo sal,
empurrando suas jangadas para a água escura e gelada. Seus pés afundam na areia molhada, seus corpos se inclinam contra a força do barco. Não há romantismo aqui, apenas a dura necessidade. O mar é, ao mesmo tempo, a promessa e a ameaça, o patrão generoso e o carrasco imprevisível. Cada saída é uma aposta, um pacto renovado com forças que eles não compreendem, mas respeitam com um medo reverente. O esforço rasga os ombros, queima as palmas das mãos já calejadas pelo atrito constante com as cordas ásperas. Puxar a rede é um ato de fé e de força bruta. Às vezes, ela vem pesada, prateada, debatendo-se com a vida que logo se extinguirá no fundo do barco. Outras vezes, vem leve, cheia de algas e decepção. O sol nasce finalmente e se torna um inimigo, refletindo na água e cegando os olhos, queimando a pele sem piedade. A refeição é um peixe cru, limpo com a faca e comido ali mesmo, o gosto do mar ainda na carne, e um gole de cachaça para aquecer a alma e enganar o cansaço. É uma vida de horizontes infinitos, mas vivida em um espaço de poucos metros de madeira flutuante. E quando voltam, a jornada não acabou. Há o peixe para limpar, para salgar, para vender no mercado barulhento que você já visitou. Há as redes para remendar, um trabalho minucioso que exige paciência e olhos bons, coisas que o mar e o sol se esforçam para roubar. Você observa um pescador mais velho, as mãos deformadas pela artrite, os olhos quase brancos pela catarata. Ele não pode mais ir para o mar, então sua vida agora é remendar as redes dos outros, seus dedos trêmulos costurando as feridas do equipamento, como se costurasse as próprias memórias. Ele olha para o oceano com uma mistura de saudade e rancor, o amante que lhe deu tudo, e depois lhe tirou a força para desfrutar. Voltemos para a cidade, para a fuligem. Olhe para cima, para os telhados. Você observa um corpo pequeno, quase uma sombra, emergindo de uma chaminé. É um menino, não deve ter mais de 8 anos. Sua pele, suas roupas, tudo nele é da cor do carvão. Apenas o branco de seus olhos assustados se destaca na escuridão de seu rosto. Ser pequeno é a sua qualificação e a sua maldição. Ele é o único que cabe nos dutos estreitos e tortuosos, um trabalho que o transforma em uma criatura subterrânea no alto das casas. O cheiro de fuligem velha e creosoto é o seu perfume, e a tosse seca e profunda que sacode seu corpo frágil é sua canção. A subida é um pesadelo de claustrofobia. Ele se arrasta para cima, raspando os joelhos e cotovelos nas paredes ásperas do duto, a escuridão total sendo quebrada apenas pela pequena nesga de céu lá no alto, uma promessa distante de ar e liberdade. O medo de ficar entalado é um nó constante em seu estômago. Ele trabalha com escovas e raspadores, desalojando a fuligem que cai sobre ele, entrando em seus olhos, em sua boca, em seus pulmões. Quando finalmente emerge no topo, coberto de sujeira, ele pisca contra a luz do sol, como uma criatura que não pertence àquele mundo. A vista da cidade inteira a seus pés não é um prêmio, mas um lembrete de quantos outros fornos e lareiras esperam por ele. Sua recompensa são algumas moedas de cobre, que ele entrega à sua mãe. Mal pagam o pão e a sopa rala do jantar. Ele se lava em uma tina de água fria, mas a sujeira parece ter penetrado em sua pele, uma mancha que nunca sai por completo. À noite, ele dorme um sono agitado, e seus sonhos são túneis escuros e apertados. A tosse o acorda, e no escuro do seu quarto, ele cospe uma saliva negra. Ele está limpando as artérias da cidade, os canais por onde a fumaça escapa, mas no processo, está entupindo as suas próprias, em uma troca cruel que ninguém parece notar, ou se importar. Agora, ouça o som das ruas, o ranger das rodas de madeira sobre as pedras irregulares, o estalar do chicote e o grito do carroceiro. A vida da cidade depende desse fluxo constante, o sistema circulatório de mercadorias e dejetos. Você acompanha Tobias, um homem cujo rosto é um mapa de poeira e sol. Ele passa o dia inteiro em cima de sua carroça, puxada por uma mula teimosa que lhe parece entender melhor do que a qualquer ser humano. O cheiro de esterco, de couro suado e da carga que ele transporta, seja ela sacos de grãos ou barris de vinho, é o ar que ele respira. Sua voz é rouca de tanto gritar: "Abre caminho!" A jornada é uma sucessão de solavancos que castigam a coluna, o sol queima sua nuca, a chuva o encharca. Ele vê de tudo:
a opulência dos senhores em suas liteiras, a miséria dos mendigos nas sarjetas, as intrigas das vendedoras de mercado, os segredos trocados nas portas das tavernas. Ele é uma testemunha onipresente e invisível, uma peça da paisagem urbana que todos veem, mas ninguém enxerga. Sua pausa para o almoço é um pedaço de broa de milho e um gole de água de um cantil de couro, comido ali mesmo, no assento da carroça, enquanto a mula mastiga seu feno. Ele divide sua água com um animal, seu único e verdadeiro companheiro de trabalho. Ao fim do dia, Tobias descarrega a última mercadoria. Guarda a carroça, trata da mula, escovando seu pelo e verificando seus cascos com um cuidado quase paternal. Só então ele cuida de si mesmo. Seus ombros doem, suas pernas estão duras. Ele recebe seu pagamento, moedas que mal parecem compensar o desgaste de seu corpo e de sua carroça. Ele caminha para casa pelas ruas que agora se esvaziam, cada pedra um obstáculo para seus pés cansados. Ele é o motor que move a cidade, mas quando ele para, é apenas mais uma sombra se arrastando para um merecido e insuficiente descanso. Finalmente entra em outro galpão. Este não tem o barulho dos teares, mas um zumbido constante de conversas abafadas. O ar é pesado, denso com um cheiro adocicado e forte de folhas de tabaco secas. É uma fábrica de charutos, e as operárias são todas mulheres. Sentadas em longos bancos de madeira, elas trabalham em silêncio ou conversando baixo, seus dedos se movendo com uma velocidade e precisão hipnotizantes. Elas selecionam as folhas, as enrolam, cortam e ajeitam, produzindo cilindros perfeitos que serão o prazer ocioso de homens ricos. O cheiro forte do tabaco impregna suas roupas, seus cabelos, sua pele. Você observa os rostos. Alguns são jovens, cheios de uma esperança que o ambiente tenta sufocar. Outros são mais velhos, marcados pela resignação. Elas compartilham histórias em sussurros, fofocas, remédios caseiros para a tosse que o pó de tabaco provoca. É uma comunidade forjada na monotonia. Uma delas, Helena, esconde o rosto para tossir. Uma tosse feia, profunda. Ela sabe que doença significa dispensa, e dispensa significa fome. Então ela engole a tosse, disfarça a falta de ar e continua a enrolar, os dedos manchados de marrom dançando sobre a folha escura. Cada charuto que ela termina é um pequeno triunfo contra a miséria. O dia se arrasta, medido não em horas, mas em centenas de charutos empilhados. A luz que entra pelas janelas empoeiradas vai mudando de cor, do amarelo da manhã ao laranja do fim da tarde. As costas doem, os olhos ardem, os dedos ficam dormentes. A paga é pequena, mas é certa. E para essas mulheres, a certeza é um tipo raro de tesouro. Ao saírem, elas respiram o ar da rua, que parece incrivelmente fresco e puro em comparação. Elas caminham juntas, um bando de pardais cansados, voltando para suas casas, levando consigo o cheiro indelével do tabaco e a solidariedade silenciosa de quem compartilha o mesmo fardo. E em algum lugar na escuridão que se aproxima, o segredo no bordel continua a se desenrolar, um drama privado no meio deste vasto teatro de exaustão pública. Claro. Respire fundo. O mundo lá fora não espera que o segredo se revele. Ele continua sua dança macabra de acasos e descuidos, indiferente ao milagre silencioso que se desenrola no quarto dos fundos. A sobrevivência, você percebe, não é apenas uma questão de trabalho duro, mas um jogo de sorte sádico, uma roleta russa diária onde os perigos não são apenas os óbvios, mas também os que se escondem no pão de cada dia, no copo de leite, na própria fé que deveria proteger. O teatro da exaustão pública tem um segundo ato, ainda mais cruel. O espetáculo dos absurdos e das mortes estúpidas aplaudido de pé pela indiferença. Voltemos por um instante à escuridão da mina. Imagine que não é a poeira que reclama a vida de Benedito, mas a própria montanha, que decide, em um acesso de raiva geológica, encolher os ombros. Você ouve o estalo. Não um som alto, mas um gemido seco da madeira das escoras, um aviso breve demais. E então, o trovão surdo, o deslocamento de ar que apaga as tochas, e a escuridão absoluta que vem acompanhada por toneladas de rocha. O grito é engolido antes de nascer. Para os que ficam do lado de fora, é apenas mais um número. Para os que ficam soterrados, é uma morte lenta,
no frio, no silêncio, imaginando a luz do sol uma última vez. Uma morte tão comum que já faz parte do cálculo do lucro. Agora, sinta o calor úmido e o cheiro doce e enjoativo do melaço em um engenho de açúcar. O barulho da moenda é um monstro de madeira e ferro que mastiga a cana sem parar, dia e noite. Homens, exaustos, alimentam a besta, seus corpos cobertos por um suor grudento que atrai nuvens de insetos. Um momento. Um único momento de distração, um pé que escorrega no bagaço molhado, uma mão que se aproxima demais. O primeiro som é o estalar de ossos, quase inaudível sob o ruído da máquina. O segundo é um grito agudo, desumano, que finalmente faz o feitor ordenar a parada. Mas é tarde. O braço já foi engolido até o ombro. A solução é rápida, brutal, um facão afiado, um golpe certeiro. O homem sobrevive, talvez, mas sem um braço ele já não serve para a moenda. Ele se torna apenas mais um pedaço de bagaço humano. O perigo não precisa ser tão grandioso. Pode ser pequeno, íntimo, quase doméstico. Na oficina do ferreiro, uma gota de metal incandescente que espirra no olho. Na construção de uma nova igreja, um andaime de bambu que cede, uma queda de 10 metros sobre as pedras. Ou na cozinha da casa grande, uma panela de gordura fervente que vira sobre os pés descalços de uma cozinheira. A dor é imediata, lancinante, e o tratamento é uma pasta de ervas duvidosas e panos sujos. A infecção que se segue é lenta, febril, uma agonia que se arrasta por dias, até que o alívio venha na forma da morte. Pequenos acidentes, consequências gigantescas. Afinal, o pão de cada dia, ou o luxo de poucos, às vezes exige um sacrifício de pele, osso e vida. Mas se o trabalho não te esmaga, não te queima ou te soterra, talvez ele te envenene pela boca, de forma lenta e cortês. Você flutua agora sobre a mesa de uma família modesta. O pão, na luz da vela, parece alvo e honesto. Mas você, com sua visão privilegiada, enxerga a verdade microscópica. O padeiro, para economizar na farinha de trigo, misturou à massa um pouco de gesso, pó de ossos de animais moídos, até mesmo serragem fina. A textura é um pouco mais arenosa, mas a fome disfarça o sabor. Cada mordida é um pequeno ato de autoflagelação involuntária. Um depósito de impurezas no corpo que, com o tempo, trará dores inexplicáveis. Problemas nos rins. Uma fraqueza que nenhum descanso cura. Um envenenamento a prazo, vendido com a bênção da manhã. Olhe para a caneca de leite que a mãe oferece ao filho febril. Ela acredita estar dando um remédio, um conforto. Mas o leiteiro, no caminho da fazenda para a cidade, dobrou seu lucro com a ajuda do poço mais próximo. Para disfarçar a água extra e devolver a brancura perdida, ele adicionou um pouco de pó de giz ou, em dias de maior criatividade, uma emulsão feita com cérebro de bezerro. A criança bebe, seu corpo já debilitado, lutando não apenas contra a febre, mas contra uma fraude líquida que não nutre, apenas engana o estômago. E a cerveja na taverna? Turva e amarga, não apenas pela fabricação rústica, mas por aditivos que fariam um químico moderno chorar, usados para criar uma espuma falsa ou para dar um soco mais forte. Beber para esquecer os problemas era apenas uma forma de criar novos, e piores, para o fígado. E a carne? O açougue é um palco para a mais pura arte da ilusão. Aquele pedaço de porco com uma cor tão viva e saudável foi esfregado com um pano embebido em sangue velho para mascarar o tom acinzentado da carne que já começou a se despedir deste mundo. O cheiro forte de temperos de alho e pimenta não é para dar sabor, mas para subjugar o perfume adocicado da decomposição. O cliente feliz com o preço baixo leva para casa não apenas o jantar, mas uma colônia de bactérias prontas para declarar guerra ao seu sistema digestivo. Uma diarreia violenta, vômitos, febre. Chamavam de mal-estar, ou coisa do corpo. Era na verdade o preço da economia. Um negócio onde o cliente sempre leva algo a mais do que pagou. Uma porção generosa de futura agonia. E quando o corpo finalmente cede, seja por um acidente, pela comida, ou por uma das inúmeras febres que vagueiam pelo ar, a quem você recorre?
A medicina oficial é um luxo para pouquíssimos e, mesmo assim, uma aposta perigosa. Para a maioria, o que resta é um universo de curas tão ou mais perigosas que as próprias doenças. Você observa um barbeiro cirurgião, um homem que tanto apara barbas quanto arranca dentes e pratica sangrias. Seu paciente, ardendo em febre, é amarrado a uma cadeira. A teoria é que há um excesso de sangue ruim, então o barbeiro aplica sanguessugas ou faz um corte no braço do doente, drenando o líquido vital que ele mais precisa para lutar. O homem fica pálido, fraco, purificado de sua força e muitas vezes de sua vida. Se a sangria parece lógica demais, há sempre a simpatia, a poção, a reza forte. Para uma dor de dente insuportável, a receita pode ser cuspir na boca de um sapo ou usar um colar feito com dentes de defunto. Se uma criança não para de chorar, ela certamente está com quebranto, o famoso mal-olhado. Chama-se a benzedeira, uma senhora de olhar severo que, com um galho de arruda e um copo de água, sussurra rezas para cortar a inveja alheia, diagnosticando a origem do mal na vizinha que elogiou demais as bochechas do bebê. O tratamento envolve fumaça de ervas, cusparadas e a aplicação de emplastros de conteúdo misterioso e cheiro pavoroso sobre a barriga do pequeno sofredor. A fronteira entre a fé e a superstição é uma névoa densa. Para engravidar, uma mulher pode ser aconselhada a beber um chá feito com ervas raras misturadas com raspas de chifre de veado e um pedaço da placenta de uma gata. Para curar a impotência, um homem pode ter que comer o coração ainda quente de um galo preto sacrificado na encruzilhada. Cada mal tem sua cura mística, um ritual que envolve ingredientes bizarros e uma fé inabalável. O efeito placebo talvez operasse seus próprios milagres, mas na maioria das vezes, a doença simplesmente seguia seu curso natural, para o bem ou para o mal, enquanto o doente se agarrava a um ritual que, no mínimo, lhe dava a sensação de estar fazendo alguma coisa. Neste mundo, era mais fácil se proteger de um fantasma do que de uma bactéria, principalmente porque ninguém sabia o que era a segunda. Claro. Respire fundo mais uma vez. A noite ainda é longa e cheia de sussurros. Deixemos por um instante os rituais de cura e mergulhemos na própria doença, a companheira mais fiel e democrática desta era. Ela não distingue entre o rico e o pobre, apenas prefere os corpos já cansados e malnutridos. Vamos passear por este jardim de aflições, onde cada flor é uma pústula, cada folha, um pulmão que se desfaz. Primeiro, ouça o som. É uma tosse, não uma tosse comum, de quem engasgou com a poeira. É uma tosse úmida, profunda, que parece vir das fundações da alma. É a canção da tísica, a tuberculose. Você observa uma jovem bordadeira, sentada perto da janela para aproveitar a pouca luz. Ela é bela, com uma palidez quase etérea e duas manchas rosadas nas bochechas, como se um artista a tivesse pintado para parecer saudável. Mas é a febre que a colore, uma febre baixa e persistente que a consome por dentro. Cada vez que ela tosse, ela leva um lenço de linho à boca, e quando o afasta, seus olhos se fixam por um instante na mancha vermelha que floresceu no tecido branco. É a sua vida se esvaindo em pequenas prestações, uma morte lenta e poética para os poetas, mas apenas sufocante e mal-cheirosa para quem a vive. Agora sinta o calor. Um calor que não vem do sol, mas de dentro. É a febre do tifo, a praga das prisões, dos navios, dos lugares apinhados e sujos. Você se aproxima de um homem deitado em uma esteira, em um cortiço. A pele dele queima ao toque, mas ele treme de frio. Seus olhos estão abertos, vidrados, mas não veem nada deste mundo. Ele murmura coisas sem sentido, conversando com fantasmas que só ele enxerga. Seu corpo está coberto por pequenas manchas avermelhadas, como se pétalas de rosa tivessem sido espalhadas sobre sua pele. É uma doença que ferve o cérebro, que transforma a mente em um pântano de delírios, até que o corpo, exausto de lutar contra o próprio fogo interno, simplesmente desiste. O cheiro de suor azedo e de febre é tão denso que parece ter peso e forma. Prepare-se agora para o horror estético, para a doença que rouba o rosto. A varíola, ou as bexigas, como a chamam com um medo quase infantil. Ela começa como uma febre qualquer, mas logo a verdadeira face do monstro se revela. O corpo se transforma em um mapa de pústulas, primeiro pequenas e vermelhas, depois grandes, cheias de um líquido amarelado e purulento.
O doente se torna irreconhecível, uma massa de dor e inchaço. O cheiro é insuportável, uma mistura doentia de infecção e carne em decomposição. 1 em cada 3 não se levantava mais. E os que sobreviviam carregavam o estigma para sempre. O rosto esburacado, a pele como uma paisagem lunar, a beleza, se um dia existiu, apagada para sempre. Era uma loteria biológica onde o prêmio de consolação era uma vida de vergonha e olhares de desvio. E há as mortes estúpidas, as que não têm a dignidade de uma grande peste, a simples intoxicação alimentar, a corrupção das entranhas. Você vê uma família inteira se contorcendo de dor após o jantar. Cólicas que dobram o corpo ao meio, uma sede insaciável que a água parece não aplacar, e a humilhação da disenteria, que esvazia o corpo de toda a sua força e dignidade. Não há glamour, não há delírios poéticos. Há apenas a dor, o cheiro fétido da doença e a fraqueza que transformam um homem forte em uma criança desamparada em questão de horas. Morrer por um pedaço de carne estragada ou por um pão batizado com gesso era talvez a maior das ironias, a prova final de que, neste mundo, até mesmo o ato de se alimentar era uma aposta de alto risco. Mas se a benzedeira não resolve e a simpatia falha, para onde os doentes e moribundos se arrastam, existe um lugar, um último endereço para a esperança e, mais frequentemente, para o desespero: a Santa Casa de Misericórdia. Não imagine um hospital como os de hoje, um santuário de ciência e asepsia. Pense antes em um depósito de corpos ainda vivos, um purgatório na terra, onde a caridade cristã e a indiferença humana dançam uma valsa lenta e macabra. Você entra, e o primeiro impacto é o cheiro. Uma sinfonia olfativa composta pelas notas agudas da amônia da urina, os tons graves do pus e da gangrena, a base terrosa do sangue seco e, por cima de tudo, a tentativa fútil de mascarar o horror com o aroma de incenso e ervas queimadas. A visão não é melhor. Uma longa enfermaria de pé direito alto, com janelas estreitas e gradeadas que deixam entrar uma luz cinzenta e parcimoniosa, como se o sol tivesse medo de olhar o que acontece ali dentro. As camas, ou catres de madeira, são enfileiradas com uma precisão militar. Sobre elas, corpos. Dezenas de corpos em todos os estágios de decomposição em vida. Alguns gemem baixo, um som constante como o zumbido de um inseto. Outros tossem, uma tosse cavernosa que ecoa pelo salão. Alguns estão imóveis, os olhos fixos no teto de madeira escura, talvez já conversando com Deus, ou com o diabo. O som predominante é um murmúrio coletivo de dor, pontuado pelo farfalhar do hábito de uma freira, ou pelo choro súbito de alguém que percebeu que não sairá dali a não ser pelos pés. Vamos passar um dia inteiro aqui, neste teatro da agonia. Amanhã começa antes do sol, com o frio que se infiltra pelas frestas e se agarra aos ossos dos doentes. O primeiro som é o sino da capela, chamando para a primeira reza. Para os enfermos, é o som que anuncia mais um dia de sobrevivência. As freiras, mulheres de rosto severo e mãos ásperas, movem-se entre as camas. Não há sorrisos de consolo, apenas a eficiência de quem lida com a miséria como um ofício. Elas trocam os panos sujos de sangue e fluidos, limpam os rostos dos doentes com uma esponja embebida em água fria e vinagre e murmuram uma ave-maria para os que parecem mais perto do fim. O de jejum chega em grandes caldeirões de cobre, é um caldo ralo de cor indefinida, com alguns pedaços de pão velho boiando. Tem mais a função de aquecer do que de nutrir. Para muitos, é um esforço hercúleo apenas levar a tigela de estanho à boca. As mãos tremem, o líquido derrama, a frustração se mistura à fraqueza. Você observa uma freira alimentar um velho que já não tem forças para segurar a colher, empurrando o caldo para dentro de sua boca, como se estivesse alimentando um pássaro relutante. Não há carinho no gesto, apenas o cumprimento de uma tarefa. A caridade aqui é uma obrigação, não um sentimento. Lá pela metade da manhã, chega o médico, ou o mais próximo disso, um homem vestido de preto, com um ar de importância que contrasta com a impotência de sua ciência. Ele não toca nos doentes, ele os observa a uma distância segura, farejando o ar como um perdigueiro, fazendo perguntas à freira-chefe. Seu diagnóstico é quase sempre o mesmo: excesso de humores quentes, ou desequilíbrio dos fluidos. A prescrição, invariavelmente, é uma sangria ou uma purga.
A medicina da época acreditava que para curar o corpo, era preciso primeiro esvaziá-lo, uma lógica que hoje nos parece um tanto suicida. E então o espetáculo do tratamento começa. O barbeiro cirurgião, um homem de braços fortes e pouca delicadeza, entra com sua maleta de ferramentas. Para a sangria, ele amarra o braço do paciente, procura uma veia com o dedo e, sem cerimônia, faz um corte com uma lanceta que ele limpou na própria calça. O sangue escuro escorre para uma bacia, e a sessão só termina quando o doente está pálido e quase desmaiando. A febre talvez baixe, mas pela simples perda de força vital. Para a purga, administram-se vomitórios e laxantes de uma potência assustadora, feitos com misturas de mercúrio e outras substâncias que fariam um esquadrão antibombas recuar. O objetivo é provocar uma evacuação tão violenta que a doença supostamente seria expulsa junto. O meio-dia é o auge do barulho. Os gritos dos que são submetidos aos tratamentos se misturam aos gemidos constantes dos outros. O cheiro de sangue fresco se junta à sinfonia de odores já existente. Novos pacientes chegam, carregados em macas improvisadas, trazidos pela família que já não sabe mais o que fazer. São deixados em um catre vago, muitas vezes ainda quente do último ocupante, e se juntam ao coro dos condenados. A morte não espera a noite. Às vezes, ela chega sob o sol do meio-dia, discreta. Uma freira percebe um silêncio estranho em uma das camas, se aproxima, fecha os olhos do defunto, cobre seu rosto com um lençol e faz o sinal da cruz. A vida e a morte são vizinhas de cama. A tarde se arrasta, pesada e sonolenta. O calor aumenta, e com ele o número de moscas que zumbem em nuvens preguiçosas, pousando nos rostos, nas feridas, na comida intocada. O tempo parece se esticar, cada minuto uma pequena eternidade de dor e tédio. Os doentes que conseguem, dormem um sono leve e febril, cheio de pesadelos. Os outros apenas olham para o vazio. É o momento em que a esperança, se ainda existia alguma, começa a se esfarelar. A certeza da morte se instala não como um choque, mas como uma resignação mansa, um cansaço de lutar. A única distração é a reza do terço, puxada por uma das irmãs, uma ladainha monótona que serve como trilha sonora para o desespero. Ao entardecer, a luz que entra pelas janelas se torna dourada, depois alaranjada, uma beleza cruel que ilumina a feiura da enfermaria. É a hora da segunda refeição, idêntica à primeira. O mesmo caldo ralo, talvez com um pedaço de legume cozido demais. As sombras começam a se alongar, transformando as camas em túmulos e os doentes em fantasmas. O medo da noite se instala. A noite é quando a febre sobe, quando os delírios se intensificam, quando a solidão se torna um monstro palpável. A escuridão não traz o descanso, mas sim a certeza de que a ajuda, se necessária, demorará a chegar. A noite cai por completo. As únicas luzes são algumas lamparinas a óleo, que lançam uma luz fraca e vacilante, criando mais sombras do que claridade. O silêncio é diferente do silêncio do dia. É um silêncio tenso, grávido de sons contidos. A respiração difícil de um tísico, o ranger dos dentes de um febril, o sussurro de uma prece desesperada. E, de vez em quando o som mais temido, o estertor da morte. Um som rouco, gutural, o som do ar lutando para passar por uma garganta que já está se fechando para a vida. Quando esse som começa, todos os que estão acordados prendem a respiração. Sabem o que significa. Logo, o padre é chamado. Ele entra na enfermaria, uma figura escura carregando santos óleos para a extrema unção. Ele se senta ao lado do moribundo, ouve sua última confissão, se é que ele ainda consegue falar, e o absolve de seus pecados. É o último ato burocrático antes da viagem final. Para a alma, talvez seja um consolo, para o corpo, já não faz diferença. Pouco depois da saída do padre, o estertor cessa. O silêncio que se segue é mais pesado do que qualquer som. 2 serventes entram com uma maca, enrolam o corpo no lençol e o levam para fora, para a sala fria onde aguardará o enterro. A cama vazia é um grito silencioso, um lembrete para todos os outros de qual é o destino mais provável. E quando o corpo deixa o hospital ou a casa, ele faz uma última viagem, para o cemitério, não os cemitérios arborizados que você conhece. Naquela época, para a maioria, o enterro era nos fundos da igreja, em um terreno baldio consagrado. As covas são rasas, cavadas às pressas.
o caixão é um luxo para poucos. A maioria é enrolada em uma mortalha de algodão cru e depositada diretamente na terra úmida. Você observa um enterro, não há choro, não há lamentos longos. A dor é uma coisa privada, e a vida precisa continuar. O coveiro joga as pás de terra sobre o corpo, o som oco ecoando no silêncio. Uma cruz de madeira tosca é fincada no local, sem nome, sem data. Em poucos meses, a chuva e o sol a terão apagado. A memória do morto pertence apenas aos que o amaram. Para o mundo, ele é apenas mais um monte de terra que logo será aplainado para dar lugar ao próximo. Em meio a tudo isso, em algum lugar da cidade, uma parteira de mãos firmes e olhar calmo se prepara, pois o ciclo não para. A morte pode ser onipresente, mas a vida, teimosa, sempre insiste em tentar nascer de novo. Acomode-se. A vida, essa teimosa, insiste em brotar nos lugares mais improváveis. Mas antes de um novo fôlego encher um par de pulmões, ele precisa navegar por um oceano de regras não escritas, de medos sussurrados e de verdades de pedra que governam cada gesto, cada olhar. A sociedade é um grande teatro, e agora, você terá um lugar na primeira fila para assistir à complexa e, por vezes, absurda peça da vida social, com todos os seus tabus e suas glórias passageiras. A honra, você aprende rapidamente, é a moeda mais valiosa, e ao mesmo tempo, a mais volátil. Ela não está guardada em cofres, mas sim nos olhos e na boca dos outros. É uma construção frágil, erguida com missas de domingo na primeira fila, com esmolas dadas com a devida publicidade, com casamentos vantajosos, e com a habilidade de manter os trapos sujos bem escondidos dentro de casa. Você assiste a essa dança na praça, após a missa. As senhoras de mantilha avaliam os vestidos umas das outras, os homens de chapéu de feltro discutem o preço do açúcar com os olhos fixos na filha do vizinho, e um simples boato, nascido de um olhar demorado demais, ou de uma risada alta demais, pode começar uma avalanche que levará a reputação de uma família inteira para o lodo. É um jogo de vigilância mútua, uma guerra fria travada com leques e sorrisos polidos. O mercado, como você já viu, é o coração comercial da cidade, mas é também a sua central de fofocas, uma espécie de rede social de carne, osso e mau hálito. Aqui, entre o cheiro de peixe seco e o perfume das goiabas, as notícias correm mais rápido que cavalo de mensageiro. Você ouve fragmentos de conversas enquanto flutua entre as barracas. Uma comadre conta para outra, com a mão em concha na frente da boca, que a filha do boticário foi vista conversando com um tropeiro. O vendedor de queijo comenta com um cliente que o fiscal da coroa parece estar gastando muito mais do que ganha. Cada informação é uma pequena pedra atirada na água parada da vida social, criando ondas que podem se tornar tsunamis. A reputação de uma mulher, em especial, pode ser desfeita entre a compra de um maço de coentro e a escolha de um pedaço de toucinho. E em nenhum lugar a pressão social é mais palpável do que em um casamento. Você entra na igreja fria e úmida, o ar pesado com o cheiro de incenso, velas de cera de abelha e o suor nervoso dos noivos. A noiva, pálida sob camadas de pó de arroz, parece mais uma vítima sacrificial do que a protagonista de um romance. Seu vestido pesado é uma armadura, e seu olhar, fixo no altar, é uma prece silenciosa não para uma vida feliz, mas para que tudo corra como planejado. Porque o casamento é menos uma união de corações e mais um contrato entre famílias, uma fusão de patrimônios onde a noiva entra com sua honra como principal dote. E a prova final dessa honra virá na manhã seguinte, na forma de um lençol manchado de sangue, exibido discretamente para as matriarcas da família, o diploma de uma vida inteira de vigilância. Mas e para aquelas que não se encaixam? A sociedade tem um lugar especial para elas, um limbo de invisibilidade e pena. A solteirona, a tia, que vive de favor na casa do irmão, tornando-se uma sombra que ajuda a criar os sobrinhos, a bordar enxovais para noivas mais sortudas e a cuidar dos pais idosos. Sua vida é um eterno servir, uma penitência silenciosa por um pecado que ela não cometeu, o de não ter sido escolhida. Ou pior, a mulher que se perdeu, que amou fora das regras. Para ela as portas se fecham, os convites cessam, e os sussurros a seguem como uma matilha de cães. Ela se torna um fantasma em vida,
um lembrete ambulante do que acontece quando as regras são quebradas. É um exílio dentro da própria cidade, uma morte social tão definitiva quanto a física. Para navegar neste mundo minado de perigos sociais e divinos, as pessoas se agarram a um emaranhado de crenças que a igreja tolera, mas não abençoa. Você aprende desde cedo a não apontar para as estrelas, para não nascer verruga no dedo. Aprende a benzer-se ao ouvir um pio de coruja, a cuspir 3 vezes para afastar o azar e a nunca, jamais varrer a casa à noite, para não varrer a sorte para fora. O medo do sobrenatural é palpável. À noite, o assobio do vento entre as telhas não é apenas o vento, mas talvez o saci a procurar seu cachimbo, ou a alma penada de um escravo maltratado. E ai de quem encontrar a mula sem cabeça na encruzilhada, a punição em chamas para os padres que quebram seu celibato. É um universo onde cada santo católico tem um correspondente secreto em um orixá africano, e uma figa de madeira no bolso é tão importante quanto o rosário no pescoço. As festas religiosas são a grande válvula de escape para toda essa tensão. Você se mistura à multidão durante a procissão de Corpus Christi. A rua principal é coberta por um tapete de serragem colorida e pétalas de flores, um trabalho de dias que será desfeito em minutos. De um lado, a solenidade, o palio, o bispo, os coroinhas balançando o turíbulo, espalhando uma fumaça sagrada e perfumada. Mas, nas beiradas da procissão, a vida pulsa de forma bem mais pagã. Homens bebem cachaça direto da garrafa, moças trocam olhares atrevidos com rapazes por cima dos leques, e barracas vendem doces, cocadas e o famoso acarajé, cujo cheiro de azeite de dendê fervendo se mistura ao do incenso. É o momento em que o sagrado e o profano dão as mãos e dançam juntos, uma trégua temporária na vigilância constante, um caos organizado e abençoado pela própria igreja. A palavra escrita, embora rara, tem o poder de uma sentença. De vez em quando, um pasquim aparece pregado na porta da igreja ou no tronco da praça, um pedaço de papel barato, com versos grosseiros e anônimos, acusando um comerciante de ser ladrão ou zombando da esposa de um homem importante por sua suposta infidelidade. Você observa um pequeno grupo se formando em torno de um desses folhetos. Um homem único que sabe ler, declama as palavras em voz alta, e a cada linha, você vê os sorrisos maliciosos, os cotovelos se cutucando. A notícia se espalha como fogo em palha seca. Não importa se é verdade. A partir daquele momento, a mancha está lançada, e limpá-la será quase impossível. Em um mundo de honra falada, a calúnia impressa tem o peso de uma verdade divina e irrevogável. O próprio corpo é um campo de batalha de tabus. O banho completo é um evento raro, visto com desconfiança. As pessoas acreditavam que a água quente abria os poros do corpo, deixando-o vulnerável a maus ares e doenças. Um banho por semana já era considerado um excesso de zelo, quase um convite à luxúria. A higiene íntima é um mistério resolvido com panos e abluções parciais. O cheiro natural do corpo, uma mistura de suor, poeira e os odores da profissão de cada um, é a norma. Paradoxalmente, essa mesma sociedade que vive em uma intimidade quase indiferente com a própria sujeira, se escandaliza com a visão de um tornozelo feminino, ou de um decote um pouco mais ousado, uma contradição que diz muito sobre a obsessão em controlar o corpo da mulher, enquanto se negligencia o bem-estar do corpo em geral. Até a morte, como você já viu nos corredores da Santa Casa, é um espetáculo social. Você acompanha o enterro de um homem rico, um senhor de engenho. A procissão é longa, solene. A viúva, coberta por um véu negro e espesso, é amparada pelos filhos. Mas o destaque são as carpideiras, mulheres contratadas para chorar, que se descabelam e soltam lamentos tão altos e dramáticos, que parecem vir do fundo de um poço de desespero. É um choro profissional, uma performance que atesta a importância do defunto. Quanto mais ruidoso e frequentado o enterro, maior o prestígio da família. A dor é real, talvez, mas sua manifestação pública é rigidamente coreografada. É o ato final da peça, a última chance de exibir status e poder, mostrando a todos que até na morte, alguns são mais iguais que os outros. E agora, respire fundo e sinta o peso de tudo isso, cada regra, cada olhar, cada sussurro, cada ritual.
Pense em como essa teia complexa de medos e aparências foi tecida para manter tudo e todos em seu devido lugar. É um sistema projetado para detectar e esmagar qualquer desvio da norma, qualquer coisa que ameace a ordem estabelecida. E é por isso que toda essa engrenagem de aparências e medos existe para esmagar segredos como aquele que neste exato momento respira e se contorce no ventre de uma mulher proscrita. Um segredo que está prestes a desafiar todas as regras, não com um grito, mas com o choro de um recém-nascido. Feche os olhos. A poeira da história vai assentar, e o eco daqueles dias vai, aos poucos, se transformar em um sussurro que você pode, enfim, compreender. O choro daquela criança, nascida no segredo e na vergonha, não derrubou muralhas, nem mudou o curso dos rios. Foi apenas um som, pequeno e frágil, na cacofonia de um mundo brutal. Mas, é nesses sons, nesses atos anônimos de teimosia, que a semente de um outro tempo começa a germinar, mesmo que ninguém ali pudesse vê-la. A grande e pesada engrenagem da sociedade, que parecia imutável e eterna, rangia sob o peso de milhões de vidas como as que você visitou, e um dia, muito lentamente, ela começou a se mover em uma nova direção, impulsionada não por reis ou generais, mas pelo cansaço acumulado de gente comum. A primeira mudança, talvez a mais profunda, veio no próprio conceito de trabalho. A ideia de que um corpo humano não era uma ferramenta inesgotável, um recurso a ser consumido até o fim, como o sebo de uma vela. Homens e mulheres, inspirados por ideias que cruzaram o oceano em navios e panfletos, começaram a sussurrar uma heresia, a de que a vida deveria ser mais do que apenas acordar, trabalhar até a exaustão e dormir. Leis, que para Benedito na mina ou para Luzia no tear soariam como contos de fadas, começaram a ser escritas. Leis que limitavam as horas de trabalho, que proibiam crianças pequenas de limpar chaminés ou de alimentar as moendas. Se hoje você tem uma jornada com começo, meio e fim, se o domingo é um dia de descanso e não apenas um dia para ir à missa antes de voltar à labuta, agradeça a teimosia silenciosa daqueles que, sem saber, lutaram por um futuro que jamais conheceriam. E então uma outra revolução silenciosa aconteceu, uma guerra contra os inimigos invisíveis. A feitiçaria da ciência começou a decifrar os mistérios da doença. Aquilo que era castigo de Deus ou mal olhado ganhou nomes estranhos: bactérias, vírus. A água, antes bebida direto do rio ou do poço duvidoso, passou a ser tratada, canalizada. O lixo e o esgoto, que corriam livres pelas ruas, foram domados e confinados em túneis subterrâneos. A Santa Casa de Misericórdia, aquele purgatório de dor, lentamente se transformou em um lugar onde a ciência, e não apenas a fé, tentava enganar a morte. Se hoje você come pão fresco sem medo de encontrar gesso, se um corte no dedo é um incômodo, e não uma possível sentença de morte por gangrena, se uma febre é combatida com remédios e não com sanguessugas, é porque o fantasma da infecção foi confrontado por essa nova e estranha magia, chamada higiene. A própria teia social, com suas regras de honra e vergonha, começou a se esgarçar. Aquele mundo onde o destino de uma mulher era selado por um lençol manchado ou por um boato de mercado, começou a ser questionado. A ideia de que o valor de uma pessoa não estava em seu sangue, em seu sobrenome, ou em sua capacidade de seguir as regras, mas em algo dentro dela mesma, começou a fincar raízes. O amor, antes um luxo ou um perigo, ousou se tornar um motivo para o casamento. A criança nascida no bordel, símbolo máximo do pecado e do descarte, tornou-se, em um futuro distante, apenas uma criança, com direito a um nome, a uma história, a uma chance. Se hoje a voz de uma mulher pode ser ouvida para além dos muros de sua casa, se sua história não precisa terminar no altar ou no convento, é porque a rebeldia silenciosa daquela parteira e a coragem daquela mãe anônima ecoaram através do tempo. Mas não se engane, aquele mundo não desapareceu por completo, ele vive em nós, como um eco genético. A desconfiança nas instituições, o jeitinho para sobreviver às regras, a fé que se mistura à superstição, a benzedeira que ainda cura o quebranto, tudo isso é o legado daquele tempo de incertezas. Eles são os alicerces invisíveis sobre os quais você caminha hoje. Cada direito que você considera garantido foi comprado com o suor, o sangue e, muitas vezes, com a vida anônima de milhões de pessoas que vieram antes. Eles não construíram catedrais com seus nomes, nem tiveram seus retratos pintados a óleo. Sua herança é o pão sem veneno,
A jornada de trabalho que termina, a vacina que protege seu filho, a liberdade de escolher seu próprio caminho. Então, quando a noite chegar e o silêncio se instalar, quando você se deitar em sua cama limpa e segura, talvez você se lembre deles. Lembre-se do som da picareta de Benedito, do ritmo do tear de Luzia, do calor do forno de Joaquim, do cheiro de fuligem no rosto do menino limpador de chaminés. Lembre-se da dor silenciosa na Santa Casa, e do choro desafiador daquela criança que nasceu onde a vida não deveria florescer. Eles não são fantasmas para assombrá-lo, mas sussurros para lembrá-lo do longo e tortuoso caminho que nos trouxe até aqui. O mundo deles adormeceu há muito tempo, engolido pela poeira da história. E você, agora, também pode descansar. Respire fundo. Descanse.